Bom, como a gente comentou mais cedo, os tributaristas têm analisado que a proposta da reforma do imposto de renda aprovada pela Câmara é mais benéfica para quem ganha até R$ 7.000, cerca de R$ 7.000, né? O G1 pediu uma simulação para a tributarista Elizabeth Libertucci, para mostrar justamente qual é a diferença no seu bolso, tanto no desconto mensal do imposto de renda, quanto no total pago de imposto por ano. Olha só o que acontece com essa diferença conforme os salários vão aumentando. Vamos ver aqui. O que é que muda com a reforma do imposto de renda? A fonte. A Elizabeth Libertucci, como eu disse, é a nossa fonte aqui. Olha só, até R$ 1.200 mensal, a diferença é zero, né? Desconto mensal, porque não há. E também por ano. De 2.500 até 2.500, gente, não pode ser 2.501 aqui, não é? Até 2.500, a diferença no desconto mensal é de 44,70% e no ano dá 86,42%. Aí você tem todas essas faixas que vão vindo de ganhos até você chegar lá embaixo, né? A renda mensal que ganham R$ 50.000, que são poucas no Brasil, né? A diferença mensal do desconto dá R$ 141, e olha só, a diferença no imposto de renda por ano, na verdade, é praticamente nula. E isso a gente tem desde a faixa de quem, como eu disse, recebe até 6.900, acima, perdão, de R$ 6.981. Daí para cima, o desconto no ano acaba sendo nulo, né? Aquilo que a gente estava falando. Tem um pequeno desconto mensal, mas quando você vai refazer todas as suas contas para fechar o seu imposto de renda no ano, você vai ver lá que dá um desconto praticamente de nem 0,23% ou menos 0,23 centavos, perdão. Tá? Essa é a conta que a Elizabeth Libertucci fez para o G1 e que a gente mostra para você como é que ficaria aí a questão dos descontos, né? Então, para quem ganha até R$ 6.981 por mês, até esse valor, ou até 6.980, o desconto vale a pena. Você vê que é um desconto que chega no ano a R$ 881. Agora, para quem ganha acima disso, aí realmente a reforma prevê que não haja grandes descontos, então é aquela teoria, aquela tese que o Valdo estava falando agora há pouco. Quem ganha menos, que a grande maioria dos brasileiros, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Muito bem. Tá justo, né, Burnier? Tá justo. Passo para a Leilane agora. Bom, a gente recebe aqui no Conexão Globo News agora o Paulo Henrique Pegas, ele é professor de contabilidade tributária do IBMEC e ele vai tirar algumas dúvidas sobre essas mudanças no imposto de renda. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 21 99999 5555. Paulo Henrique, muito obrigada pela sua participação, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, você acompanhou, eu vi que você estava acompanhando aí toda essa tabela, todos esses números que o Burnier acabou de mostrar. É justo, né? Quem ganha menos passa a pagar menos, quem ganha mais começa... Claro que ninguém quer pagar, né, gente? Vamos deixar bem claro. Mas também é aquela situação, não dá para ser uma mudança em que todos vão ganhar. Alguém tem que perder. Então eu queria que você começasse fazendo uma avaliação sobre essa mudança. Bom dia, Leilane, bom dia, Burnier e assinante. Estava ouvindo, bem lúcida a tabela, bem qualificada ali, explicativa. Realmente é esse o sentido. O projeto, ainda que tardio, ainda que atropelado, né, mandado e com um assodamento para aprovação até desnecessário, porque qualquer redução do IR teríamos um prazo maior para aprovação, mas ele beneficia praticamente todos os declarantes, ou 98% dos declarantes que hoje entregam o imposto de renda, Leilane. E essa correção, uma coisa importante também de explicar, né? Qual seria a tabela se eu fosse atualizar pela inflação desde 1996, quando a faixa de isenção era R$ 900? Seria 4.213. Mas é preciso um senão aí,
porque R$900 lá em 96 era o equivalente a 8 salários mínimos. Uma faixa inicial de isenção muito alta, comparada com outros países do mundo. Então, ainda que a gente tenha atropelado ao longo desses 25 anos, com correções em percentuais menores do que a inflação, e longos períodos sem correção, como é o caso atual, desde 2015, a elevação para 2.500 da base, a partir daí só tributar, é uma elevação que já melhora consideravelmente a situação. Vai melhorar o imposto de renda? Todo assalariado, aquela pessoa que faz no modelo completo, Leilani, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ter redução no IR mensal e depois na hora da declaração lá em abril de 2022. O ganho máximo ele vai a R$ 142 aproximadamente por mês, o que dá R$ 1.700 por ano. E isso vai valer para todo mundo que tem renda acima de 5.300. Aí eu estou falando já da renda líquida, né? Quem tem renda líquida, a remuneração, menos as deduções, renda tributável, vai economizar R$ 142 por mês, R$ 1.700 por ano. Quem faz no modelo simplificado, usa a prerrogativa dos 20% e vai continuar fazendo, isso foi o grande ajuste do relatório do deputado Celso Sabino, até R$ 7.000, o ponto de equilíbrio é exatamente 7.000, tá, Leilani? Eles calibraram a redução para 10.563 para isso. Até 7.000, todos também terão redução. A partir de 7.000, a redução realmente é como foi mostrado ali, 23 centavos é praticamente nenhuma. Mas ninguém pagará mais, continuará pagando a mesma coisa que paga hoje. O único ponto é que essas pessoas não serão beneficiadas com a atualização. O imposto de renda X hoje, esse imposto de renda continuará sendo X. Mas, repito, isso para as faixas acima de R$ 7.000 por mês de remuneração bruta. O que no Brasil, né, Paulo Henrique, é um bom salário, né? A gente sabe muito bem disso. A gente vive num país em que milhões de pessoas ganham abaixo disso. Então, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia para muita gente. Deixa eu entrar aqui com algumas perguntas, Paulo Henrique, que nós recebemos. A Maria Arlinda, por exemplo, ela pergunta qual a defasagem acumulada da tabela de imposto de renda pessoa física hoje, sem a nova mudança. Perfeito. Essa defasagem, como eu falei, a pergunta interessante do assinante, ela iria a 4.213. Tá, Leilani? Se fôssemos atualizar a faixa de isenção simplesmente pela inflação de 1996, janeiro de 96 até agora, ela iria, e interessante, para o mês de junho, né, porque ainda tem 6 meses, temos 6 meses depois. Na análise da inflação até junho, daria 4.213. Vai para 2.500, é uma correção, mas não é tudo. Agora, repito, isso precisa ser debatido com melhor técnica, se realmente é simplesmente a correção. Eu acredito que o debate não possa ser nesse sentido, porque aquela tabela estava calibrada com um nível inicial de isenção muito elevado, vis-à-vis o que a gente vê em outros países do mundo. Aqui Camila de Brasília, entrando aqui para mostrar mais perguntas, o senhor pode esclarecer para a gente. Tem a pergunta da Juliane sobre pensão alimentícia. Ela pergunta o seguinte: atualmente o valor pago para o meu filho é de R$ 3.850 por mês. Por via das dúvidas, eu declaro IR dessa pensão desde sempre. Como ficará? Então ela já fala que declara em cima desse valor de 3.850 e pergunta como é que vai ficar com as mudanças a partir de agora. Bom, Camila, ela vai ganhar, tá? Ela vai simplesmente ter uma boa redução aí nesse caso, porque o rendimento dela, pelo que deu para entender, né, ela usa o modelo simplificado hoje, continuará usando o modelo simplificado, então ela vai ter uma boa redução. Ó. Se é 3.850, está próximo de 4.000, eu diria que ela deve ter uma redução de R$ 65 por mês aproximadamente na média do cálculo dela para o ano que vem, com a atualização da tabela. Tá? Deve dar uns R$ 700 por ano, porque ela vai mudar de faixa, né? Vai pegar a correção ali da tabela. Ô Paulo Henrique, agora é o Burnier aqui de São Paulo. O Zequias pergunta assim: a microempresa é isenta de imposto de renda? Microempresa. Burnier, pergunta também pertinente.
e esse é um ponto importante para esclarecer onde tem um furo no projeto. O projeto tem alguns furos, ele já foi com problemas para a Câmara dos Deputados, embora ele tenha aspectos muito positivos, no sentido de começar a reduzir a regressividade de renda no Brasil, mas ele tem alguns furos. A microempresa nada pagará de imposto de renda na distribuição do lucro para o seu sócio acionista. Todas as empresas, e o Brasil, de cada 4 CNPJs, 3 estão no Simples, todos esses CNPJs do Simples, microempresa, empresa ou empresa de pequeno porte, todo o lucro que ela distribuir, nada pagará de imposto de renda. Uma microempresa pode ter 300 mil de distribuição por ano, 25 mil por mês, zero. Não haverá qualquer tributação do imposto de renda. E essa situação se estende também para as empresas tributadas pelo lucro presumido, que aí já pega empresas de médio porte, mas no lucro presumido, quem tiver até 4.800 de receita por ano, não pagará nada. A partir daí paga. Aí, se você me permite, Burnier, rapidinho fazer uma comparação aqui, se admita duas empresas, a Alfa e Beta. A Alfa tem comércio, tá? 4.750 de receita. Ela é considerada isenta pela legislação, porque é até 4.800. Se ela der 10% de lucro, 475, ela nada pagará, distribuirá todo o lucro para o seu sócio acionista. Uma outra, com 250 mil a mais de receita, 5 milhões por ano, e também com 10% de lucro, para ter uma base de comparação, 500 mil, ela pagará 15% de R-fonte, 75 mil reais. Reflitam comigo, como pode duas empresas similares, uma com 5% a menos de faturamento que a outra, essa com 4.750, o dono ficou com 475 mil do lucro distribuído. O de 5 milhões ficou com 425. Quer dizer, distribuíram o mesmo lucro proporcionalmente à receita e um tributou. Isso não é bom. Espero que o Senado corrija essa distorção, tá? Porque você não pode, de uma hora para outra, saltar a tributação para 15. Entendeu? Eu não posso. Até aqui eu não tributo nada, a partir daqui eu tributo 15 sobre o todo. Ou eu tributo 15 sobre apenas o que ultrapassar, crio uma regra regressiva, uma tabela progressiva, progressiva, né? Progressiva, para essa tributação não causar esse tipo de distorção. Vamos ficar de olho nesse ponto então, Paulo Henrique, para ver o que vai acontecer em relação a esse ponto específico que você falou no Senado Federal. Agora tem uma pergunta do Dan. O Dan, ele pergunta como vai ficar o imposto de renda para quem é MEI, microempreendedor individual. Não, o Dan pode ficar tranquilo e até obrigado pela oportunidade de esclarecer e de avançar no outro ponto. O MEI não tem qualquer tributação no valor que ele recebe, que o empreendedor individual vai exercer a sua função ali, vai ficar com seu dinheiro ao final. Não há mudança alguma, tá? Agora, o MEI, eu sempre recomendo uma coisa, abra, até porque hoje isso é possível, factível, sem pagamento de tarifa, né? Abra uma conta para o MEI, controle o seu MEI separadamente de você, pessoa física, né? Para facilitar o processo, mas não há mudança alguma em relação ao MEI. O MEI continuará colocando as suas informações no imposto de renda com isenção em relação ao que for distribuído. Paulo Henrique, agora a gente tem uma pergunta do Daniel, que é sobre mercado. Olha só, ele pergunta o seguinte: como fica a tributação na Bolsa de Valores referente àquelas operações com opções de ações? Olha só, Camila, pelo que observei, né, esse substitutivo foi mudando tantas vezes que a gente sempre fica preocupado de não ter visto uma última alteração, né, e a aprovação foi meio assodada, meio corrida, e a gente lendo e acompanhando ao mesmo tempo, mas até onde eu estou informado, essa tributação se dará do mesmo jeito que era antes, só que era mensal, passará a ser trimestral, né, com a tributação pelo líquido vai ficar fixo em 15%, até foi uma coisa importante, positiva, a unificação da tributação no percentual de 15%, e vai ser trimestral, quer dizer, o eventual lucro, isso é até positivo, tá? Porque hoje o lucro isento, ele é até 20 mil mês. Então, se uma pessoa tem uma opção só, ou uma ação só,
e tiver um lucro de 50, um valor de venda, desculpa, não é lucro, é valor de venda, um valor de venda de 50 mil, ela não pega a isenção do mês. Ela teria que fazer 3 vendas de 17, 17, 16 para pegar a isenção. Hoje ela vai poder vender esse por 50, desde que não venda nos outros 2 meses, porque o limite passa a ser trimestral. Não acredito que tenha mudança significativa nesse sentido, não. Só a redução de alíquota, tá? Do IR fonte ali. Cai de 20 para 15. Paulo Henrique, só esclarecendo, né, que evidentemente que, como disse a Leilane agora há pouco, ninguém gosta de pagar imposto, mas o fato é que o imposto de renda é uma obrigação nossa, não temos que pagar, que é com esse dinheiro que o governo federal usa esse dinheiro para fazer o que precisa ser feito no país, tanto a questão social, investimentos, etc. Por isso é que esse é um assunto muito pertinente para todos nós. O Antônio, ele pergunta o seguinte: para quem não fizer a declaração de imposto de renda em 2022 referente a 2021, no modelo de desconto simplificado e sim com deduções, ele gostaria de saber se serão dedutíveis despesas com saúde e educação. Sim, Burnier. As deduções continuam todas iguais, não houve qualquer mudança, pelo contrário, até uma emenda ontem quase chegou a ser aprovada, mas não passou, corrigindo também o valor dedutível como dependente e aquela parte de despesa de educação, que é 3.561, esses valores ficaram congelados, eles não foram atualizados. Todas as deduções permitidas no modelo completo, elas permanecerão, o contribuinte continuará fazendo a análise, na verdade o programa faz a análise para ele automaticamente. O que vai acontecer é que muitos contribuintes que hoje faziam no modelo simplificado, porque era benéfico, eles deixarão de fazer. Notadamente aqueles que têm deduções entre 10.563, que é o novo teto, e 16.754, que é o teto vigente ainda para este ano. Então, esses 6 mil aí de diferença, né? Aí eu tenho 12 mil de despesas de INSS, saúde e educação. Hoje era melhor eu fazer, e eu tenho renda, sei lá, de 100 mil. Hoje era melhor eu fazer no modelo simplificado, porque eu deduzia 16. Com a mudança, não vai valer mais o simplificado, valerá a pena fazer o completo. Então, a tendência é que a gente reduza um pouco o percentual de contribuintes que usam o modelo simplificado. Paulo Henrique Pegas, professor de contabilidade do IBMEC do Rio de Janeiro, muito claro, foi ótimo, esclareceu todas as nossas dúvidas de uma maneira muito fácil de todo mundo entender. Muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos ver, né? Vamos ver no final das contas o que vai sair do Congresso. Diga. Se você me permite, Burnier, eu sei que o tempo é curto, corrido, mas um minutinho só, né? Até um seminário que eu vou fazer, eu até botei um nome sugestivo. Falei, reforma tributária, eu também quero, desde que não aumente o meu imposto. Reforma tributária é muito complexo, porque todo mundo quer, mas todo mundo quer desde que não do vizinho, da esquina, do outro setor, não do meu setor. É muito importante que o imposto de renda seja entendido como um retorno à sociedade do que ela ajudou a pessoa a construir, né? Nós pagamos imposto de renda porque a sociedade nos ajudou a chegar lá. Quem tem renda um pouco maior, a sociedade ajudou mais. Quem tem renda muito maior, graças a Deus, a sociedade ajudou mais ainda. Então, você devolve para ela, para promover o bem comum, aquilo que você teve de contribuição para chegar até ali. Então, a gente tem que trabalhar numa cultura geral no Brasil, numa cultura geral tributária, entendendo esse ângulo, entendendo essa parte, para a gente realmente ajudar a transformar o país. E o sistema tributário pode ser um caminho, é um caminho dos mais importantes. Obrigado aí pela oportunidade. Comungo da sua posição, é exatamente isso que eu estava falando agora há pouco. Muito obrigado, um bom dia para você, viu? Muito obrigado.